Fala, meus jogadores, Enzo Abadio na área, e hoje vamos falar de majestoso de Corinthians e São Paulo em Itaquera na Neoquímica Arena. Bidon salva o Corinthians, era para o São Paulo ter ganhado pela segunda vez na história na Neoquímica Arena em Itaquera, mas Breno Bidon salva o Corinthians em um belíssimo gol, se livrando da marcação e chutando sem chances para o Rafael. Hoje a gente vai fazer a análise completa desse jogo, porque ao mesmo tempo do Corinthians ter empatado e também o São Paulo ter feito o gol no primeiro tempo e depois ter perdido, quer dizer, ter perdido muitas chances e depois ter sofrido empate, o Corinthians não jogou tão bem hoje. Hoje a gente vai falar tudo o que aconteceu nesse jogaço, então se vocês querem ficar por dentro de tudo, já fica até o final do vídeo aqui, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos e compartilha com todos os seus amigos e sua família, porque a gente vai cobrir aqui todo o Paulistão e como vocês já conhecem tudo aqui do futebol mundial, ano de Copa, então já se inscreve aqui para dar aquele apoio, para dar aquela moral aqui pro canal. Então é isso, bora começar. Minha gente, tá mostrando aí as escalações de ambas as equipes, a escalação de Dorival Júnior, o time que Dorival mandava a campo para este domingo, dia 18, era Hugo Souza no gol, a dupla de zagueiros, a gente tinha o André Ramalho junto com o Gustavo Henrique, na lateral esquerda Matheus Bidu, na lateral direita Mateuzinho, o trio de meio campo, Ranieri, que volta de lesão e agora volta para o time titular depois de um tempinho. Junto com ele, a gente tinha também o Breno Bidon, também com ele o André e o Carrídio, e lá na frente no comando do ataque, e Yuri Alberto, camisa 9, junto com o Kaique. Gente, o Corinthians vinha com um desfalque muito importante, que é o de Memphis Depay. Ele que vai ficar um tempinho fora, pelo menos nesse Paulistão. Então o Corinthians nos primeiros jogos não vai contar mesmo com o Memphis Depay. Tem até risco dele não voltar nessa primeira fase, que são 8 partidas. Estamos terminando agora a terceira rodada, gente. Então com isso, o São Paulo de Hernan Crespo vem para campo com Rafael no gol. Na lateral direita, Mike no lugar do Cedric. Na lateral esquerda, nós tínhamos o Wendel na dupla de zaga, Arboleda e Alan Franco. Alan Franco fez um ótimo jogo hoje. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O quarteto de meio campo era formado Danielzinho, Marcos Antônio, Lucas Moura e Bobadilha. E lá na frente no comando do ataque, Tapia e o Luciano. Gente, o Luciano, ex-Corinthians, um cara bem polêmico e hoje também não deixou de ser dessa forma. Gente, o jogo começa com o Corinthians tentando tomar posse do jogo, tentando tomar controle do jogo, e o São Paulo com muita dificuldade na saída de bola. Então sempre tentava usar o lançamento do Rafael para lançar sempre pro Lucas, dar aquela casquinha. O Lucas, que para quem não lembra, está voltando de lesão, dar aquela casquinha para aí sim tentar ligação direta para ou Tapia ou Luciano, os dois atacantes. Eu acho que o Tapia tinha que ter ficado mais na área, principalmente no primeiro tempo, para conseguirem acionar mais ele como um centroavante mesmo. Eu sei que não é o papel dele mesmo dentro de campo, mas eu acho que ajudaria muito, mas foi buscar jogo em muitos momentos também, além de uma chance que a gente vai falar daqui a pouco. Teve também outras chances perigosas que aconteceram com o Gonzalo Tapia. Então, gente, com isso, o Corinthians tem uma falta aos 10 minutos, mais ou menos, primeiro tempo de jogo. O Bidu bate e bate muito bem, só que faltou um pouco mais de força, vai fraquinho. E o Rafael, seguro, faz a defesa. E aos 13 minutos, o que a gente tem? A gente tem uma bobeada do Arboleda, não conseguindo se comunicar direito com o Rafael. E Yuri Alberto perdendo uma ótima chance aos 13 minutos, primeiro tempo de jogo. O Yuri Alberto, que é um ótimo jogador, mas tem muito aquela variação entre fazer muitos gols e em muitos momentos perder muitos gols. Então o Yuri Alberto mostrando mais uma vez isso
para o torcedor do Corinthians. O Corinthians que não conseguia criar, muita dificuldade para criar, principalmente no primeiro tempo, entre a falta que teve do Bidu e depois do gol do São Paulo, porque o Corinthians ele não conseguia criar e com isso sempre conseguia ter boas chances, tirando a bola da defesa do São Paulo com falhas defensivas por parte do time adversário, que era o São Paulo. Então, em muitos momentos o Arboleda errando mesmo, o Yuri Alberto agora perdendo uma ótima chance. Então, dessa forma que o Corinthians no primeiro tempo conseguia ter muitas boas chances e com isso não consegue marcar, não consegue levar perigo para o goleiro Rafael, tanto assim, e com isso o São Paulo aproveita a chance que tem com o Danielzinho tendo espaço, cruza na cabeça do Tapia, fazendo o gol para o São Paulo. O tricolor paulista abre o placar com Gonzalo Tapia. Ele que fazia uma boa partida vindo buscar jogo ali por dentro, muito menos pelos lados, mas muito por dentro. Então era uma movimentação que a gente esperava muito do Tapia. O Hernan Crespo já vem falando que gosta muito do Tapia por, além dele ser um falso centroavante, um falso 9, ele também vem buscar muito jogo. Um estilo Harry Kane, vamos falar assim, mas também não tem a mesma qualidade, mas na Neoquímica Arena vem se mostrando ser decisivo, gente. E o que a gente tem para falar do Danielzinho? Danielzinho, contratação do Mirassol, ele que foi o capitão de 38 jogos que o Mirassol jogou no Campeonato Brasileiro na última temporada. O Danielzinho foi titular e capitão em 37. O outro jogo não foi nem que ele ficou no banco, é porque ele tinha se lesionado e estava fora da lista dos relacionados. Então, Danielzinho foi o capitão do Mirassol naquela temporada incrível do Mirassol. E agora a gente vem para o São Paulo pensando em ser um motorzinho, um estilo Vitinha no PSG. Agora no São Paulo e funciona muito, motorzinho, agora tricolor. Consegue um ótimo cruzamento na cabeça do Tapia. E o Danielzinho vem fazendo ótimos primeiros jogos, está causando uma ótima primeira impressão nos torcedores tricolores. Eu, particularmente, estou gostando muito do Danielzinho. Era um cara assim que o São Paulo precisava, porque antes, quando a gente via na última temporada, o São Paulo não conseguia ter uma organização tanto defensiva quanto ofensiva. Então o São Paulo jogava muito ali na base de contra-ataque, na base de uma bola que sobra ali para os atacantes. Então não era um meio campo criativo. Agora com o Danielzinho e o Marcos Antônio juntos, o Marcos Antônio que vinha recebendo proposta, agora tem tudo para dar muito certo. Já dá certo nesse jogo, mas o jogo ainda não acabou, só estamos no começo dessa análise. Depois do gol do São Paulo, gente, o Mateuzinho perde uma ótima chance para o Corinthians. Na cara do gol, o André tenta um chute, desvia e sobra no Mateuzinho. Ele manda para fora da trave do Rafael, do gol do Rafael, gente. Então, com isso, o Corinthians vai pressionando o São Paulo, mas como eu disse mais uma vez, com dificuldade de criar jogadas, sempre conseguindo agora falhar muito, conseguir muitas chances com base nas falhas defensivas do time de Hernan Crespo, do São Paulo. E mais uma vez, o Corinthians leva perigo, só que agora perigo verbalmente, porque pede pênalti em cima do Yuri Alberto e, na minha opinião, um lance muito polêmico em cima ali com o Alan Franco, mas eu vou falar que não foi pênalti. Segundo a apuração do Marcelo Beckler, e na minha opinião também eu acho a mesma coisa, nesse lance, como vocês estão vendo na imagem, não sei se dá pra ver tão nitidamente, mas eu vou falar aqui o que aconteceu. O cruzamento aconteceu na área e o Yuri Alberto provavelmente estaria naquela bola brigando com a Arboleda, e o Alan Franco, ele faz uma proteção ali. E o Yuri Alberto, ele vê que está em meio a dois braços do Alan Franco e ele faz uma pressão ali ele força. Ele força, esperou o contato teve, mas não foi o seguinte para conseguir ter o pênalti a favor dele. Eu acho que não foi um lance voluntário, foi um lance involuntário em que o Yuri Alberto tentou levar a melhor nesse lance, tentando ali levar em conta que o juiz não estava vendo muito bem por esse ângulo.
Então, gente, com isso, também a gente teve uma treta com o Hugo Souza e o Tapia pedindo pênalti, a bola estava em jogo, então o Tapia ameaçou dar um toque de mão quando o Hugo deu chutão, e aí depois o Hugo meio que tentou dar ali um tapa, só que acabou não pegando no Tapia, e o Tapia deu uma tapeada no juizão, o juizão ficou pensando que era pênalti, tinha pegado mesmo no rosto do Tapia, mas o tapa não acontece em cima do Tapia e o Tapia não consegue dar uma tapeada no juizão. Então, gente, parando aqui para o humor e indo para a análise, um intervalo que acontece em cima de muitas polêmicas. O Luciano reclamando muito no primeiro tempo e o São Paulo conseguindo a vitória fora de casa. Um São Paulo que agora vinha de um novo presidente, o vice-presidente agora entra no lugar do Júlio Casares, que agora está sob investigação ali no impeachment, e com isso ele foi afastado e agora o conselho tá vendo lá se vai votar a favor do impeachment ou não. Então, gente, com isso, extra-campo, era essa situação de São Paulo, uma vitória que seria muito importante para conseguir mais ainda a confiança de seus torcedores e o amor fanático de todos os torcedores do São Paulo. Um intervalo, como eu falei, Corinthians não conseguia criar, sempre conseguindo ter chances com base nas falhas defensivas da equipe do São Paulo. E com isso, a gente vai para o segundo tempo. Um intervalo que o São Paulo não conseguiu ficar muito com a posse de bola, mas quando a gente vai ver no primeiro tempo, o São Paulo tem quase a mesma quantidade de posse de bola do que o Corinthians. 51% contra 49% para o Corinthians. Então, gente, o segundo tempo acontece e o Corinthians, mais uma vez, com muita dificuldade de criar. O Corinthians, em muitos momentos, aproveitando o meio do São Paulo, porque o Alan Franco vinha ali marcando o Yuri Alberto e o Arboleda do outro lado marcando o Kaique. Com isso, dava espaço para o Bidon se infiltrar pelo meio campo. No primeiro tempo, não conseguiu aproveitar muito esse espaço na zaga do São Paulo. E agora consegue, em muitos momentos, levando perigo, mas em destaque para um momento em que tem um escanteio ou uma falta cobrada e o Gustavo Henrique cabeceia e desvia na zaga no Mike e bate aqui no braço dele e o Rafael, ele consegue fazer uma bela defesa, gente. Então, o Corinthians levava muito perigo, pediu pênalti nesse lance, não foi nada. Então, o Corinthians, como eu vinha falando, levava muito perigo, mas não conseguia mandar a bola para o fundo das redes. O Rafael sendo muito importante, principalmente nesse segundo tempo, tudo bem que ele não foi tão exigido assim para fazer uma defesaça, tudo mais, mas foi muito importante. Corinthians levando muito perigo nas bolas paradas, por ter um zagueiro de mais de 1,97 m de altura, que é o Gustavo Henrique, e o André Ramalho de quase 1,90 m, se eu não me engano. Então, tendo esses ótimos zagueiros indo melhor na bola aérea, o Corinthians tenta ir melhor nessa parte, levar vantagem, com base que o Arboleda e o Alan Franco são um pouco mais baixos, mas com isso não consegue levar muito perigo nas bolas aéreas. Depois desse lance do Gustavo Henrique, bate no braço do Mike, só que estava colado no corpo e o Rafael faz uma defesaça. Então, gente, o São Paulo conseguia segurar a vitória, mas como o São Paulo sempre treme na Neoquímica Arena, o São Paulo entrega para o Breno Bidon. O Pedro Raul consegue uma bola ali, bem num bate-rebate ali. O Alan Franco tem um empurrão ali, só que o juiz não dá muita coisa. O Breno Bidon, ele vem, se livra da marcação do Arboleda, chuta no ângulo praticamente para fazer um belo gol para o Corinthians, salvando mais uma vez o time do povo. Então, gente, o jogo acaba com o Corinthians também no final pressionando, tentando a virada, mas o que joga o Breno Bidon é brincadeira. Vem recebendo muitas propostas de times da Europa, mas ele continua no Corinthians. Agora é o atual camisa 7, o Corinthians fez essa proposta para ele, ele aceitou com a saída agora do Maicon, do Coringão, e com isso, gente, o Corinthians consegue se salvar, um alívio ali, ó,
para o time do Corinthians e mais uma vez a gente teve um majestoso quente. Vocês acompanharam a análise pós-jogo aqui no vídeo de hoje, então se vocês gostaram já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos e compartilha com todos os seus amigos e sua família, porque se eles não gostam de futebol, aqui eles não aprendem a gostar e vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola. Então é isso, vou ficando por aqui. Majestoso, quente, coração na mão para ambas as torcidas. O São Paulo abre o placar, mas o Corinthians no finalzinho tem um salvador. E o nome dele é Breno Bidon. Majestoso, quente, 1-1 foi o jogo. Vou ficando por aqui. Vocês acompanharam a análise completa aqui no canal Isabad. Vão acompanhar muitos outros no Paulistão e também tem ano de Copa do Mundo. Fui!